quer ver. Olá, boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. A geriatria é um ramo da medicina contemporânea que tem vindo a assumir um papel importante na prevenção e também no tratamento de doenças em idades avançadas. Vamos conhecer melhor esta especialidade no Sociedade Civil de hoje. No Sociedade Civil de hoje olhamos para a saúde dos idosos. Ficará a conhecer um espaço de convivência intergeracional patente na Fundação Portuguesa das Comunicações em Lisboa. Mais à frente, neste Sociedade Civil, divulgamos um projeto levado a cabo pela Faculdade de Motricidade Humana e que promove o envelhecimento ativo. Uma sociedade mais envelhecida, que precisa também mais da saúde, do bem-estar, do que nunca. É disso que vamos falar aqui hoje à tarde. Muito obrigada pela vossa participação, por terem vindo à Sociedade Civil. Elizabeth Pinto, olá, é docente, é professora e investigadora da Universidade Católica Portuguesa do Porto, é nutricionista, Sim. Que é a sua área. Ao nível da nutrição, que é a sua especialidade, os desafios também aumentam em relação a estas idades, aos mais velhos? Sem dúvida. Há necessidade de se apostar muito, quer até no próprio estudo das reais necessidades deste grupo-alvo. Se nós compararmos as recomendações nutricionais, não são muito diferentes de um idoso e de um adulto. No entanto, na prática, a forma como os idosos se alimentam, a forma como aproveitam os próprios nutrientes é completamente diferente. Daí que seja necessário... Como o seu organismo aproveita. Como o seu organismo aproveita, exatamente. Por várias razões. Porque todos os órgãos estão envelhecidos, porque há interação entre alimentos e, por exemplo, medicamentos que as pessoas tenham, porque as próprias doenças que são mais comuns fazem com que os nutrientes também sejam absorvidos de uma forma diferente e há realmente muito ainda a fazer-se neste campo. O que quer dizer que fazia sentido que a dieta do adulto fosse diferenciada da do idoso? Das pessoas mais velhas. Sim, que se fosse diferenciado, até por várias razões. É que um idoso come realmente diferente de um adulto. Come menos, tem menos apetite, muitas vezes tem capacidade de comer alimentos diferentes. Pensemos, por exemplo, uma coisa muito concreta, a própria dentição de um idoso que fica mais alterada e que faz com que a alimentação seja diferente. E, portanto, há realmente um trabalho importante. Isto para quê? Porque nós sabemos que muitos dos nossos idosos estão desnutridos e tem a ver com tudo isto. Tem a ver com o acesso aos alimentos, tem a ver com a capacidade de os preparar, de os ingerir, tem a ver com, depois, o aproveitamento, digamos assim, que vai fazer desses mesmos alimentos. Pois há outra coisa aí a ter em conta, que é muitas destas pessoas têm geralmente um problema de saúde, ou vários problemas de saúde associados, e isso também vai alterar a dieta delas, ou não? Muito. Altera os alimentos que podem comer, altera muitas vezes os alimentos que lhes apetece comer, não é? E de facto vai alterar bastante e beneficiariam muito em alterar, até para conseguir controlar melhor algumas delas. Portanto, há aqui, digamos que, uma reciprocidade, ou seja, a própria doença faz com que comam de uma forma diferente, mas eles beneficiariam de comer de uma forma diferente para conseguirem controlar a sua própria doença. A Maria Piedade Brandão é a vice-diretora do mestrado em Gerontologia da Universidade de Aveiro, também é professora na Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. Há diferenças entre gerontologia e geriatria? São coisas distintas? Muito boa tarde, agradeço desde já a minha presença neste programa. Sim, há diferença entre os dois conceitos. Eu estou a perguntar isto porque geralmente, e penso que toda a gente, acontece isso com toda a gente, que não está dentro desta especialidade que é a sua, ouvimos às vezes usar um termo, ou vemos escrito, mesmo nos média, gerontologia e geriatria, e às vezes sem grande distinção, sem se perceber se é a mesma coisa, são coisas distintas. Por isso Sim. É que valia a pena com certeza sabermos. Sim, é muito interessante essa pergunta, porque até eu própria me deparei com essa questão quando pela primeira vez me vi confrontada com o estudo desta população.
E então a geriatria e a gerontologia é curioso que elas nascem quase no mesmo ano, mas na mesma altura. Um em 1903 e outro em 1906 e 1909. Muito mais antigos estes termos e estes conceitos do que eu exatamente, pensava. logo no início do século XX. Portanto, e um nasce com um sociólogo e biólogo russo, portanto, o termo gerontologia, em que o estudo portanto, a gerontologia é uma ciência, não é, que estuda a pessoa no seu processo de envelhecimento e, nomeadamente, das vertentes sociais, psicológicas e biológicas, não é? Mas portanto, estuda a pessoa desde que ela nasce até que morre ou não? Só a partir de nada. Pois, isso agora há muitas teorias a propósito do envelhecimento, quando é que se envelhece, quando não envelhece. Eu corroboro a questão do envelhecimento desde que se nasce, e isto por causa dos comportamentos, não é? Portanto, todo o ambiente que influencia o desenvolvimento do ser humano, que pode promover ou não uma capacidade mais fácil ou mais dificultada para a recepção de todas as como é que eu ia te explicar? Portanto, de todos os obstáculos mediante quer no que comporta as questões de saúde, quer no que comporta as questões da participação social, até quer no que comporta as questões de segurança, portanto, desde o processo desde que se nasce, desde o ventre materno até, nomeadamente devido a maus hábitos, nomeadamente alimentares, já que estamos a falar de alimentação, por parte da mãe, que pode influenciar o seu próprio processo de desenvolvimento e, portanto, isto se repercute depois numa fase mais tardia da vida. Portanto, isso é a gerontologia. Portanto, e a gerontologia, então, é o estudo do ser humano enquanto no seu processo de envelhecimento e também da velhice, nos seus domínios sociais e sociológicos e psicológicos, e por isso este conceito advém, então, do tal Eli Metchnikov, portanto, o tal sociólogo russo, e daí esta vertente mais sociológica, psicológica. Geriatria. A palavra pela primeira vez introduzida, então, em 1909, por um médico norte-americano, Nasher, em que, portanto, segundo ele foi portanto, a primeira pessoa a introduzir quer a palavra, quer um livro até sobre o envelhecimento, em que estuda os aspectos fisiológicos e patológicos do envelhecimento e da pessoa na sua velhice. Portanto, temos aqui duas componentes, uma mais biomédica e uma mais sociológica, psicológica, se assim E são esses dois conceitos que se mantêm-se até hoje, apesar dos tempos terem já mais de 100 anos. Portanto, mantêm-se assim nessas duas dimensões. Mantém-se nas duas dimensões. Porquê que começou a estudar este fenómeno do envelhecimento? Bom, eu comecei a estudar primeiro por influência dos meus pares dentro da universidade e, por outro lado, por um gosto muito pessoal pela questão do envelhecimento e das pessoas mais idosas. E já agora gostava de ressaltar aqui um aspecto muito interessante, que é o facto de eu ter tido o privilégio de ter convivido, coabitado até, com pessoas idosas, avós, e tenho também o meu filho que também coabita com, não sempre, mas também com a avó. E o facto de nós termos essa sensibilidade nasce, pelo menos comigo, nasceu desde há longa data, precisamente por este convívio. Pelo contacto familiar também. Contacto familiar. E, por outro lado, também porque é muito penoso para mim assistir a alguns comportamentos menos próprios, segundo a minha opinião, e que eu gostaria até de os colmatar. Depois há algumas dificuldades
apresentadas, nós vemos isto na literatura todos os dias, e não é por acaso, porque o processo, as questões demográficas assim nos permitem e obrigam-nos a olhar para a questão do envelhecimento de uma outra forma, porque todos os dias nós somos bombardeados com informações sobre a população está a envelhecer, nós vivemos num mundo envelhecido, pronto, e é de facto uma emergência de atenção até de abarcar estas questões. E por outro lado, pronto, há todo um conjunto de situações que foram-se desenroladas dentro da minha universidade, que permitiu com que eu hoje esteja a trabalhar, não só, mas também nesta área do tempo inteiro, não é? envelhecimento. A tempo inteiro. Exato. Eu com o Carlos Dias vou falar sobretudo de geriatria, não é? Que é o lado mais da saúde, dos mais velhos, etc. O Carlos Dias é chefe de serviço de medicina interna do Hospital de São João. Bem-vindo à Sociedade Civil. Esta questão do envelhecimento da população, de que falava ali a Maria Piedade, é uma questão também que preocupa a parte médica, que obriga os médicos, os especialistas em saúde, também em pensarem, planearem um pouco o que é que vai ser o mundo daqui a 20, 30, 40, 50 anos? Muito boa tarde, muito obrigado. Pois, na realidade, eu costumo dizer que nós estamos a ser invadidos por idosos. A nossa sociedade, e nós médicos nos hospitais, estamos a ser todos... Estamos a transformar-nos também. Pois, com certeza, com certeza. Não somos só invadidos. Com certeza. Mas só como exemplo, ainda há pouco falava nisso. Há 30 anos atrás, os serviços de medicina, por exemplo, no meu hospital, o Hospital São João, e nos outros hospitais era igual, estavam ocupados por doentes que eram internados para ser estudadas as suas doenças. Uma febre prolongada, uma dor que não está esclarecida, um problema cardiovascular, etc. Hoje em dia, não. Hoje em dia, esses doentes são estudados na consulta externa e o internamento é dedicado a 100% para idosos, muito idosos, alguns deles, muito idosos, com problemas agudos, como acidentes vasculares cerebrais, pneumonias, infecções, problemas cardiovasculares, etc. Portanto, a realidade hospitalar é completamente diferente do que era há uns anos atrás. Isto reflete o que se passa na sociedade, que, de facto, hoje em dia, o número de idosos vem vindo a crescer, exponencialmente, sem dúvida nenhuma, e nós vamos ter, dentro de muito pouco tempo, muito mais idosos do que jovens. Isto vai ser um problema social, nós todos sabemos, como há bocado dizia, isto põe-nos problemas sociais muito, muito prementes, para os quais a sociedade não está preparada, realmente não está preparada. É uma sobrecarga para o sistema de saúde? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. É tão sobrecarga que agora até vieram dizer que se aconselha que os idosos não tomem mais que 5 medicamentos. É uma notícia recente. Que vieram dizer, governantes, que se aconselha que os médicos não prescrevam mais do que 5 medicamentos a idosos. Há idosos a tomar muito mais do que isso. Basta que sejam diabéticos, tenham insuficiência cardíaca, tenham hipertensão, tomam muito mais medicamentos que isso. E mais, como disse o bastonário da Ordem dos Médicos, de facto, não se pode dizer uma coisa dessas, quer dizer, não se pode dizer que vamos ter atenção e ter cuidado e não prescrever mais do que 5 medicamentos a um idoso. De maneira nenhuma. Há idosos que tomam 1 ou 2 medicamentos e outros têm de tomar 10. A prescrição é individual, não é coletiva. Portanto, não se podem dizer este tipo de coisas. Mas vamos ter essas expressões cada vez mais sobre o sistema de saúde, nomeadamente, sim, em relação ao tratamento de idosos, sem dúvida, com o aumento da população mais velha. Sem dúvida. O aumento da população idosa aumentou também os custos da saúde, sem dúvida nenhuma. Porque os idosos têm internamentos mais prolongados, têm várias patologias, têm polipatologia, têm polimedicação. Depois há outro problema, que é para onde vão os idosos quando saem dos hospitais, porque... Muitos deles precisam de cuidados e de atenção, mas não propriamente já do cuidado urgente do hospital, não é? Há uns anos os idosos iam para casa e morriam em casa. Hoje em dia ninguém morre em casa. Toda a gente morre no hospital. Porquê é que ninguém morre em casa? Porque as famílias não querem ter os idosos em casa e cuidar deles. Porque o marido trabalha, a mulher trabalha, os filhos estudam, ninguém está em casa para tratar dos idosos. Um idoso de 90 anos acamado, como é que não pode estar em casa? Mas também não está num hospital, não é? Vai para uma instituição, é o que eu dizia. Depois de estarem internados nos hospitais, põe-se o problema de para onde vão os idosos. É preciso arranjar instituições. Nós temos uma rede de cuidados continuados que é muito insuficiente, não responde, sobretudo nos internamentos de longa duração,
E depois temos uma rede insuficiente de lares e de centros de apoio à terceira idade. Portanto, se ela é insuficiente já hoje, muito mais será nos próximos com anos, certeza, não é? com certeza, sem dúvida nenhuma. Até porque não há dinheiro para sustentar estas instituições. Isto é uma realidade. Cecília Moraes, bem-vinda. É professora e é investigadora da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto. Já trabalhou num projeto, não é, internacional que tinha a ver com estas questões da alimentação, da qualidade de vida e também das condições de vida. Em relação a esta camada da população que será cada vez maior, como é que os técnicos em várias áreas, nomeadamente a saúde, quem como a Maria Piedade estuda as questões da gerontologia, pode contribuir para planear melhor o que aí vem, ou o que já temos à porta, não é? Sim, sim. Antes de mais, muito obrigada pelo convite, que veio via bastonária da Ordem dos Nutricionistas, para estar aqui a dar o nosso contributo e realmente este estudo em que participei, eu e outros colegas da faculdade, foi muito importante porque foi um estudo que foi desenvolvido na comunidade. Realmente há muitos estudos. E era com idosos a viver na comunidade. Com as pessoas mais velhas. Com as pessoas mais velhas, exatamente. Portanto, era Food in Later Life, a alimentação das pessoas idosas, Sim. chamava o projeto. Porque há muitos estudos sobre idosos desnutridos e idosos, é tudo geralmente realizado no ambiente hospitalar, que é onde estão as pessoas, onde se pode pedir autorização para fazer os estudos, como estava ali há pouco a falar a colega aqui no intervalo. Entretanto, o que é que falta? Falta uma abordagem, se calhar, mais integrada de todos os profissionais. Nós ganharíamos todos em conseguirmos trabalhar, fazer estudos em que participasse, se calhar, o assistente social que vai verificar algumas condições que estão ali a falhar na própria casa do idoso, o médico também a dar a indicação de problemas de saúde. Portanto, ali uma abordagem integrada, o nutricionista que verá, então, o que seria também da parte da alimentação que poderia ser ali mais adequada àquela pessoa, porque realmente, como diz aqui o doutor muito bem, tem que ser, assim como a prescrição de medicamentos é individualizada, também os planos alimentares e os cuidados alimentares deveriam ser individualizados. Podem ajudar o exercício físico, há outras, sim. não é? A mobilidade, há outras circunstâncias. Este estudo que vocês fizeram, qual era o objetivo em concreto? Neste caso era desenvolver uma escala de satisfação com a vida relacionada com a alimentação, porque não há, assim, nessa área, Sim. não há então, era perceber o quê? Como é que a alimentação influenciava o bem-estar das pessoas? Sim, fizeram-se em diversos work packages, que era a distribuição do projeto. Tentou-se averiguar quais eram os objetivos de vida, quais eram os recursos que tinham e o que é que influenciava a sua satisfação com a vida. Isso foi feito com a população portuguesa também? Portuguesa também, sim. E a que conclusões é que chegaram? Chegamos à conclusão de que, se calhar, tinha-se continuar a estudar, como sempre, na maior parte dos estudos, que deveria haver um apoio mais integrado dos serviços, de que há muitos recursos que, se calhar, não são detectados de forma imediata e que são muito importantes para os idosos, nomeadamente apoio de redes formais e informais. Portanto, às vezes formais nós conseguimos, de facto, contratar aquela prestação de serviços de receber a alimentação em casa. Sim. Pode não ter dinheiro para isso, não é? Também. Mas, por outro lado, por exemplo, as redes de apoio informais, que é a família, que é a sociedade, podem estar a começar a falhar um pouco mais aos nossos idosos. E eram muito importantes no passado, que eram os principais prestadores de cuidados. Eram a principal estrutura. Estrutura que agora está-se a perder, então temos que começar a ver de que forma é que nós podemos desenvolver as redes de apoio mais formais, não é? Para essa lacuna ficar colmatada, mas que não há ali ainda uma integração. Ainda não temos realmente... Há muito trabalho para fazer aí. Muito trabalho para fazer, sim. Ao falar sobre geriatria, fala-se também sobre envelhecimento ativo e saudável. Na reportagem que vamos ver agora, vamos perceber qual é a importância de uma alimentação adequada à idade e que cuidados com o corpo deve ter a população sénior. Um estudo realizado por uma empresa da área da nutrição mostra que os idosos portugueses estão mal nutridos. Os dados foram obtidos através de um rastreio nutricional realizado em hospitais, farmácias e instituições de terceira idade. Esse estudo conclui que as alterações metabólicas e fisiológicas associadas ao envelhecimento tornam a população idosa mais suscetível a carências nutricionais. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, muitas das doenças mais comuns nos idosos resultam da influência nutricional. A OMS afirma que a deficiente ingestão de nutrientes se deve ao facto de muitos idosos comerem em pouca quantidade e pouca variedade.
Para que esta população tenha uma dieta equilibrada e dessa forma possa prevenir algumas doenças, a Associação Portuguesa de Psicogerontologia deixa alguns conselhos. Há que ter em conta que os idosos têm dificuldades em digerir certos alimentos, mas também na mastigação e deglutição dos mesmos. Por isso, deve preferir formas de confecção simples e com pouca gordura, especialmente a de origem animal. As refeições devem ser pouco volumosas e com intervalos de 4 horas. Picar a carne, o peixe e as frutas pode ajudar na ingestão, mas também as sopas passadas, as açordas, os purés de legumes e os empadões podem ser boas alternativas. Mas não só a nutrição tem um papel fundamental no envelhecimento. A saúde geriátrica é pautada por outros fatores. A população idosa deve cuidar da audição, da visão, do olfato e do palato, evitando ambientes ruidosos e a utilização excessiva de auscultadores, visitar o oftalmologista a cada 2 anos, deixar de fumar e ir ao dentista regularmente. Mas também é importante cuidar das relações com a família e amigos, evitar o isolamento e praticar alguma atividade física. Como vimos nesta reportagem, Elizabeth, há aqui muitas coisas envolvidas à volta do bem-estar do idoso, que passam por questões de saúde, passam por questões de alimentação, passam por questões também por desenvolvimento familiar e, em alguns casos, de suporte, como é óbvio, e necessidade desse suporte por parte de instituições que possam ajudar, sobretudo quando os idosos estão mais débeis. Já tinha falado aqui, antes de vermos esta reportagem, que geralmente os idosos estão malnutridos, os nossos idosos portugueses, estamos a falar da nossa população, é conhecida, sabemos como é que ela está. Portanto, existem vários estudos, em várias amostras que mostram isso. E era um comentário que eu fazia, é que muitos destes estudos são realmente feitos em contexto hospitalar e podemos pensar que estes resultados possam estar a exagerar, a sobreestimar a quantidade... Porque em contexto hospitalar, em princípio, é quando um idoso está com um problema qualquer de saúde específico. É isso, não é? Mas, de qualquer forma, estas avaliações são habitualmente feitas muito próximo da admissão hospitalar, portanto, significa que são idosos que na comunidade estão desnutridos, não é? É claro que, se calhar, só temos os mais doentes a chegarem ao hospital, mas acaba por ser, de alguma forma, um reflexo desta situação. Mas há valores para isso, percentagens? Sabemos que percentagem da nossa população sénior passa por esse problema ou eu não tenho presente a percentagem de idosos desnutridos. Sim. A desnutrição hospitalar varia entre 30% a 50% em Portugal, provavelmente mais para o extremo superior desse intervalo na população idosa, mas não sei precisar o valor exato. Sim. Portanto, cerca de quase metade dos idosos apresentarão. Sendo que esta desnutrição, quer dizer, não é necessariamente um idoso emagrecido, é avaliado por vários parâmetros, nomeadamente a força muscular. E muitos destes parâmetros de desnutrição têm a ver com outras questões, não só a alimentação, mas, por exemplo, o exercício físico, o facto de se manterem fisicamente ativos, porque também é muito importante para que o nosso não percamos músculo com tanta velocidade. E como é que trabalham esse problema depois, nomeadamente em relação aos idosos? Como é que o trabalham? Bom, durante o internamento que é feito, é uma tentativa de que essa desnutrição não seja agravada, não é? Porque o hospital não vai ser, eu costumo dizer assim um bocado em jeito de brincadeira, o hospital não é um sítio para se engordar ninguém, não é? Portanto, nós vamos evitar que essa desnutrição se mantenha, mas atendendo a todo o contexto do internamento, muitas vezes é difícil nós conseguirmos reverter essa situação. Há, de facto, uma vantagem que tem a ver com o facto de estarem profissionais presentes, certo? De os alimentos estarem realmente disponíveis, sendo que muitas vezes não os conseguem comer, mas estão. E, por exemplo, quando nós falamos em suplementos alimentares, que no domicílio os idosos podem não ter acesso, nomeadamente por questões económicas, nos hospitais, esses produtos acabam por estar disponíveis e de serem adequadamente prescritos. O difícil depois é manter Uhum. essas condições fora do hospital, não é? O difícil é manter fora do hospital, exatamente. Geralmente, quais são os principais erros na alimentação dos mais velhos que fazem com que essas situações aconteçam?
Bom, aqui na peça referiram algumas coisas importantes, que é o facto de comerem refeições de mais pequeno volume, não é? O que isso é normal, ter menos fome. Tem menos fome, ou não? É normal. Menos consumo de energia também, em princípio? Devem ter menos consumo de energia. No entanto, o que acontece é que o apetite acaba por não responder bem às reais necessidades. Eles acabam por comer menos do que o que realmente necessitavam. E, portanto, há a preocupação de se enriquecer as refeições, porque eles só vão comer pouco volume, portanto, há necessidade de nós enriquecermos essas refeições, no sentido de conseguirmos, num pouco volume, fornecer todos os nutrientes. Como é que elas podem ser enriquecidas? Várias sugestões, por exemplo, se pensarmos nas sopas, se a Cecília tem trabalhado mais esta área destas então, alternativas. Pode dizer sim, mas a são, questão de colocar carne, por exemplo, na sopa, por exemplo, de se enriquecer alguns alimentos com leite em pó, por exemplo, que é uma boa fonte de proteínas, portanto, e de vários nutrientes, de arranjarmos alternativas para que os idosos consumam mais vegetais, mais frutos, mas há aqui uma questão que é frutos e vegetais frescos precisam de ser trazidos para casa, não é? E que muitas vezes também é uma complicação neste... Eu acrescentava ainda que, além da compra ser mais difícil, também a própria confecção. Portanto, as idosas, no estudo que nós fizemos, as senhoras já não tinham vontade de cozinhar. Que é normal. Sim, é normal. E principalmente é que elas estavam habituadas a fazer comida para muitas pessoas, para elas próprias acham que não merecem, já nem vale a pena para elas próprias cozinharem quando elas ficam sozinhas. Portanto, também a tristeza, a solidão, se calhar ajuda um pouco, aliás, prejudica ainda mais a situação. E agora chamava a atenção também dos homens. Os homens não sabem cozinhar. Os idosos que temos atualmente, a maior parte deles nunca foi... Portanto, muitas vezes precisou. quando perdem a companheira ou ficam sozinhos, têm esse problema também. Sim. Eu posso acrescentar um ponto a esta questão muito interessante. Nós desenvolvemos um estudo, ou melhor, nós temos vários estudos a serem desenvolvidos e outros que já foram desenvolvidos, e então compilamos, digamos assim, os dados de vários alunos num estudo que foram fazendo, quer das instituições das respostas sociais, quer ao domicílio, quer mesmo em hospital, em universidades séniores. E então nós temos um dado muito interessante. Uma das perguntas era saber, e aqui a questão do não ter vontade de cozinhar, é efetivamente um problema, mas o problema torna-se muito mais grave quando elas nos dizem que são incapazes de cozinhar, e nós temos um dado que aponta para 43% deste universo. São incapazes? Incapazes de cozinhar, portanto... Mas o incapaz aí é no sentido literal do termo? Pronto, eu explico. A pergunta quando se faz à pessoa idosa se é capaz de cozinhar, não é? As opções de resposta era incapaz, totalmente incapaz, capaz, mas com a ajuda de alguém, ou então sou totalmente capaz. E aqui o que se perguntava, e a pergunta baseia-se na percepção que a pessoa idosa tem das suas capacidades. E isso é muito importante, porque uma coisa é aquilo que nós vemos, que os cuidadores veem e que dizem se a mãe ou o pai estão ou não capazes. Outra coisa é a percepção que o próprio tem de si. Essa subjetividade que muitas das vezes é perdida em muitos dos estudos que se fazem, que se olha muito à questão do objetiva. Esta questão subjetiva é muito importante para avaliar como está a nossa população, não é? Como é que ela se sente. O que importa é como ela se sente, como ela é capaz de fazer. E o interessante, quando se faziam as perguntas aos homens, não é que eles não fossem capazes de fazer, nem pensar cozinhar, porque nunca cozinhei, portanto não vou agora cozinhar. Não é agora para aprender, claro. Aprender. Portanto, dizem mesmo isso em muitas das respostas, o que foi muito interessante. E, portanto, isto também é uma questão cultural, não é? Porque quando vamos para outros países, nós vemos que os valores mudam um bocadinho para as mesmas perguntas. E, portanto, esta incapacidade de cozinhar, esta incapacidade de fazer compras, por exemplo, também ronda à volta dos 40% desta população. Fazer compras, estamos a falar aqui das compras básicas, essenciais, não é? Como as da alimentação. Daquilo que nós chamamos em gerontologia das atividades básicas da vida diária, não é? Portanto, a incapacidade de fazer algum tipo de trabalho. Portanto, e estes são alguns dos dados deste longo questionário que é aplicado sobre a percepção dos idosos e que mostra isso. E, portanto, é muito interessante esta questão dos homens, que é muito
muito cultural. E eu penso que daqui a alguns anos, provavelmente, as coisas Isto serão vai diferentes. alterar-se. Penso que não se... Mas estava-me a falar que outra das grandes dificuldades são as compras. As compras, exatamente. E há mais? Nesse inquérito que me está a falar? Há outros que não têm muito a ver com a questão da alimentação, nomeadamente o tomar banho, etc. Portanto, há outras questões que não são aqui hoje abordadas, mas o tomar banho é, por exemplo, uma impossibilidade, não é? Uma incapacidade. Portanto, que mostra também a ronda à volta dos 46%, não é? Portanto, desta população que foi inquirida, e foi no universo de 560 idosos, desde o Porto até a Leiria, portanto, em várias instituições, portanto, já nos dá alguma margem de segurança para perceber. E para, no fundo, o que é importante é conhecer as necessidades das pessoas idosas, não é? Para ir ao encontro delas, tentar dar respostas, e estou de acordo totalmente que esta relação entre os parceiros, vários parceiros, esta interligação, esta interdisciplinaridade é importantíssima, é fundamental, não é? E já estamos a começar a fazer esse caminho, ou estamos muito longe ainda, na sua opinião? Não, nós já estamos a fazer esse caminho, ainda bem, porque já temos muitas pessoas formadas neste momento com esta dinâmica, com este gosto por transformar o que está mal bem, dar algum apoio a essas pessoas idosas. Temos já muitos alunos e ex-alunos a trabalhar nesse sentido. Carlos Dias, em relação ao trabalho nos hospitais, aparecem muitos idosos com este problema de desnutrição e que agrava até outras situações de saúde que têm? É comum isso acontecer? Sem dúvida nenhuma. A malnutrição é um problema transversal aos idosos todos, seja qual for a sua patologia. E claro que nos hospitais ainda mais, até porque estando doentes, agravam tudo isto. O idoso por natureza, é uma pessoa deprimida, habitualmente. Sempre? Muitas vezes. A depressão é um problema muito sério no idoso. É um dos tais síndromes geriátricos muito importante, é a depressão. Associado e acontece cedo, logo a partir dos 65 anos, é a idade mais avançada? Começa a sentir as suas incapacidades. Quando começa a sentir começa a ouvir mal, começa a não ter força, começa a ter dificuldade em vestir-se, em caminhar, cai no banho. Quando começa a tomar contacto com sinais da sua dependência física. É isso? Envelhecer é um privilégio. Ou não é? É a verdade. Envelhecer é um grande privilégio. Mas, na realidade, na nossa sociedade, fruto da rapidez com que apareceram tantos idosos e da falta de dinheiro, não é, de facto, um grande privilégio. Porque os idosos não têm suporte social, nem financeiro, para, de facto, envelhecerem com grande qualidade. Esta é a realidade da nossa sociedade. E nós temos de estar preparados para isso. Porque, repare, quer dizer, nós quantos idosos temos em Portugal a viver sozinhos? Há bocado dizia que o número aproxima-se dos 500 mil. 500 mil idosos a viver sozinhos em casa, terem de cozinhar, fazer as compras, sair de casa, muitas vezes terem que subir andares. Não é, de facto, uma boa realidade social. Portanto, isto é um problema sério para o nosso país. Que suporte é que têm essas pessoas? Lares? Muito poucos. E em que condições? Esses lares não têm nutricionista. A maioria deles. Centros de dia? Também há muitos. Há, sobretudo, ligados às paróquias. Que apoio é que esses centros de dia têm? Eles vão lá almoçar, estão lá, como nós vimos ali na reportagem, de facto aquilo é muito bonito. Ver 50 idosos, são 50 idosos, a conviverem juntos, a contaminarem-se muitas vezes uns aos outros com a sua depressão. O do lado não come, porque está deprimido, este também não come. Tu onde é que vais? Eu não vou a lado nenhum, daqui vou para casa e meto-me na cama e tal. O que me está a dizer que não é a melhor solução, muitas vezes, ter assim estes lares onde os idosos só convivem com outros idosos um pouco mais? Tem que ser lares dinâmicos. Há algumas experiências, por exemplo, de lares com crianças. É uma boa experiência, porque eles sentem alguma juventude. Agora, pôr 40 idosos de 70 ou 80 anos, todos juntos, grande parte deles com os problemas uns dos outros. Conviverem, exatamente. Tudo é desgraças, não é? Morreu uma mulher, não tenho dinheiro, não posso comprar os medicamentos, não tenho forma de subir a casa, dói-me as costas, dói-me os joelhos, não posso fazer isto, não posso fazer aquilo outro. Isto, de facto, deprime o vizinho do lado. Então, mas foi esse o sistema que temos usado sempre nos últimos anos. Tínhamos que mudar quase o paradigma na forma como tratamos os idosos. O que é que nós fizemos? Tivemos muitos idosos, arranjámos lares para eles. Não é essa, se calhar, a melhor solução.
Existem, por acaso, alguns centros, eu por acaso contacto com alguns no âmbito de aulas e felizmente conheço vários exemplos em que eu fiquei espantada, não tinha esse conhecimento do número de atividades, que é quase um horário letivo de atividades todos os dias, com atividades diferentes, com saídas, e que permite, muitos deles até se chateiam com tantas atividades que têm, mas que permite... É outra coisa que é preciso ter atenção, não é? Exatamente. É dar-lhes espaço para poderem estar. Mas é isso, mas eles têm essa liberdade, digamos assim, de poder participar, de poderem participar ou não, mas se conseguem, de facto, conseguir abstrair-se destas limitações. Dá-me só dizer mais duas coisas. Falámos aqui de malnutrição. Há um site da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna que eu aconselho a que vejam, porque tem lá um trabalho com vários gráficos internacionais muito interessantes que vale a pena consultar. E em que, de facto, mostra qual é a prevalência da malnutrição na nossa sociedade comparada com outras sociedades. Portanto, e além de outros dados. Esse site da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, basta pôr SPMI na internet, que imediatamente aparece o site, procura-se núcleos de estudo de geriatria e aparecem lá uma série de trabalhos. É, de facto, interessante. Há uma coisa que eu gostaria também de acrescentar, que nós médicos dizemos que os idosos... Uma das patologias muito prevalentes nos idosos é a anemia. Ou por falta de ferro, ou por perdas, mas muitas vezes nem são perdas, é por falta de alimentação. E porquê? Porque o idoso tem tendência para fazer uma coisa que é altamente errada, que é comer chá e bolachas, ou chá e torradas. Exatamente por tudo aquilo que estavam a dizer. Não vai comprar as compras, está deprimido. Cozinhar, eu não sei cozinhar, não quero cozinhar. Portanto, come um chazinho e torradas. E é o que come ao almoço e come à noite. Ou faz uma refeição disso. Porque no centro de dia almoçou, mas à noite já não tem jantar. Portanto, faltou a alimentação variada, falta a variedade da alimentação, não é? Sem dúvida nenhuma. O centro de dia muitas vezes até realmente fornece a sopa para eles levarem para casa. Então já se sabe que eles, se o almoço não gostaram muito, à noite só vão comer a sopa. Vai contribuir para a sua nutrição. Já vamos voltar. Na próxima reportagem vai ficar a conhecer uma casa com características especiais. Trata-se de uma habitação que foi adaptada às várias gerações e que está aberta ao público e pode ser visitada. Está patente na Fundação Portuguesa das Comunicações a exposição permanente Casa do Futuro. Esta exposição quer mostrar como se pode melhorar a qualidade de vida, o conforto e a funcionalidade num local de partilha de vivências e experiência intergeracional, como o lar. O que nós queremos e pensamos, numa perspectiva de humanização das famílias, é impedir e combater a segregação. No fundo, é incluir as pessoas com mais idade junto das suas famílias, e é óbvio que uma família pressupõe várias gerações, ou seja, uma convivência intergeracional. Nós tentamos fazer o seguinte, que é colocar todas as pessoas em convívio dentro da própria casa, estabelecendo espaços que as possam, no fundo, dar algum conforto e, ao mesmo tempo, permitir que elas possam ter e usufruir uma qualidade de vida com recurso às tecnologias. A decoração e a arquitetura tornam esta casa num espaço tecnologicamente avançado e sustentável. Existe uma divisão para os membros da família mais idosos, as acessibilidades são feitas por rampas, os espaços comuns são amplos e bem iluminados e toda a casa está ligada através de uma rede de comunicação interna. Temos um computador que está preparado para que a pessoa com o dedo possa interagir com a casa e executar as tarefas que necessita, como o controle da iluminação, o controle dos stores, o controle, no fundo, da ajuda que pode ser prestada por aqueles que vivem com a pessoa em questão, na medida em que existem quadros na casa que são como molduras digitais, que permitem a interação e a comunicação com todos os espaços em simultâneo, como, por exemplo, um pedido de ajuda. Existem também as chamadas ajudas técnicas, que permitem a pessoas com limitações, no caso da escrita, no caso de calçar as meias, os sapatos, ou até de executar as pequenas tarefas diárias, como, por exemplo, o simples ato de beber um líquido ou de enfiar uma linha numa agulha.
A Casa do Futuro foi construída a pensar no conforto e no bem-estar dentro de casa, mas também fora dela. O ambiente externo e os materiais de construção são também pensados ao pormenor. Se nós aliarmos as novas tecnologias e o avanço que elas têm tido nestes últimos anos a uma vertente sustentável, à escolha de materiais biodegradáveis, de materiais não poluentes, amigos do ambiente, então podemos dizer que juntamos o útil ao agradável e assim podemos ter um produto final, ou seja, uma casa que seja habitável, confortável, sustentável e convergente. Para que diferentes gerações possam conviver de modo mais harmonioso dentro do mesmo espaço, há alguns cuidados a ter em conta. A acessibilidade dos objetos de decoração, o manuseio de material tecnológico. Mas há pequenas ajudas técnicas que podem ser adquiridas em lojas de geriatria. E pode sempre inspirar-se na Casa do Futuro, que comemora 10 anos, visitando a Fundação Portuguesa das Comunicações. É um trabalho muito interessante do ponto de vista tecnológico, é uma casa do futuro muito para o futuro, não é? Porque está muito longe da nossa realidade, Maria Piedade. Eu estava aqui a pensar, mesmo um dia que tenhamos aquelas casas todas do futuro que possam ajudar os mais velhos, como é que a gente vai convencer a mudar de casa, não é? Esse é um dos problemas muitas vezes com os mais velhos, é que têm muita dificuldade, mesmo quando às vezes podem ficar mais perto de alguma assistência, quando necessitam, que é deixar o seu espaço, não é? Isso é fundamental para eles. Pois, o ideal seria adaptar as casas onde vivem com estas novas tecnologias, não é? E assim já não teriam de sair das suas casas, não é? Claro que eu estava a olhar para a peça e estava-me a lembrar dos custos que isto tem por trás, não é? Claro. Porque... Por isso é que eu disse que era muito para o futuro. Pois, exatamente, tem de ser mesmo muito para o futuro, depois de ultrapassada toda esta crise, não é? Eu gostava de ouvi-la sobre estas questões que estivemos aqui a falar, e sobretudo a questão que o Carlos Dias levantava há pouco, que é a forma como nós estamos a estruturar a ajuda aos mais velhos. Temos vindo a estruturar até agora esta questão dos lares de idosos, como é que eles funcionam, quer sejam os privados, quer sejam aqueles que estão associados ao Estado, e será necessário mudar aqui, tendo nós a perspectiva de que vamos ter uma população cada vez mais velha, este paradigma e a forma como estamos a estruturar essa rede de apoios? Eu tenho uma opinião muito difícil. É muito difícil. É difícil a pergunta e eu não sei respondê-la já de uma forma também, se calhar, como todos gostariam de ouvir. Não tenho uma resposta definitiva, não é? Mas estes avanços da tecnologia, que estão associados também aos avanços da medicina, por um lado. Por outro lado, a população idosa, enquanto dependente ou não dependente. Porque estamos a falar aqui nós temos que pensar que há duas realidades. Existe a população idosa que é dependente, e essa população dependente por vários motivos, por questões de saúde, físicas, etc., económicas até. E depois existem as que não são dependentes, que são independentes e que gostam de ter o seu espaço e que até nem se importavam de adaptar a sua casa a novas condições. Até eu própria, às vezes não chego a andar ao último móvel, tenho de pedir ao meu filho para me para me chegar a algumas coisas. Quer dizer, claro que há algumas adaptações, que se calhar é muito simples, sem entrar para esta vertente tecnológica. Os lares. Cada vez mais se aposta muito na relação com a família. Há pouco, de facto, aquela questão de vermos num lar de idosos várias pessoas do mesmo grupo, de uma faixa etária muito similar, falar dos seus problemas. Isto, efetivamente, não traz saúde a ninguém, porque saúde a maior parte dos nossos bem-estar. lares de idosos estão estruturados assim. Sim, há alguns que não estão, não é? Que têm já o lar de idosos, ou pelo menos um espaço de convívio durante o dia, até porque há idosos que vão para casa depois à noite de convívio durante o dia, junto dos espaços de infância também, não é? Sim, mas repare, mas não são a maioria, não é a realidade da maioria. Pois, mas uma coisa é um lar, outra coisa é um centro de dia, não é? Estamos a falar de vários tipos de respostas sociais, não é? Portanto, quando estamos a falar em lar, as pessoas estão continuamente, dormem e estão... Seja num centro de dia, se estiverem só idosos, seja no lar, o problema é o mesmo. Estão todos juntos
o dia Exatamente, todo a falar da mesma coisa. Portanto, o que é que está-se a apostar em quê? Em que haja uma maior participação da família, não é? No desenvolvimento deste envelhecimento, Como? Não é? Como? No acompanhamento Como é que do está a envelhecimento. No fundo, é mudar um bocadinho esta cultura, esta consciência, não é? Do mais novo em função do mais velho. E quando se fala em creches, em crianças juntamente com idosos, é precisamente para trabalhar essa questão da proximidade do mais novo com o mais velho. Não ver o mais velho como um empecilho, alguém que já não presta. Isto foram problemas não não só da falta de tempo, mas também da forma como as estruturas familiares mudaram. Exato. E como tivemos durante muito tempo famílias que viviam as várias gerações na mesma casa, não é? Não havia a mobilidade que há hoje também. Hoje isso é muito mais difícil, não é? Provavelmente os pais estão num lado, os avós estão no outro, até em termos geográficos estão muito mais afastados, ou seja, as crianças não convivem tanto, ou muitas crianças não têm o privilégio de poder conviver na infância. E por isso, com os avós. por isso esta intergeracionalidade num lar, conjuntamente com uma creche, acho isto extraordinário. Porque aqueles que, assim como há crianças que também nunca viram um cão, e é importante mostrar-lhes o que é um cão. O cão não é um desenho animado, não está no papel, existe mesmo, não é? Portanto, e os idosos, muitos não conhecem os avós, muitos nunca tiveram avós. Não é? E, portanto, este contacto com as pessoas mais velhas, acho isso importantíssimo e que se deve apostar cada vez mais. Quando não existe a outra vertente familiar, esta aqui é fundamental. E por isso os profissionais devem estar atentos, não é? E tentar mobilizar todos os seus esforços nesse sentido. Mas estávamos, agora voltando um bocadinho para esta questão do avanço tecnológico e avanço da medicina, para não descurar um bocadinho o assunto que nos trouxe aqui, o avanço da medicina e os idosos, o que é que não é que gostam de ouvir, mas que precisam de ouvir, é que a partir de uma determinada idade parece que se está à espera de, esta é a última fase da vida, está-se à espera de morrer. Porquê agora apostar em alimentação? Porquê apostar em comer bem? Não interessa para nada. Pronto, e eu aproveito este avanço tecnológico para falar no avanço da medicina e dos conhecimentos científicos, para dizer que hoje nós somos uma população extraordinariamente privilegiada, nós enquanto adultos, as crianças e a população idosa. E porquê? Porque hoje nós sabemos o que é que faz mal. Nós sabemos como é que nós podemos fazer muito com pouco. Nós hoje temos conhecimento científico para dizer se o fumar mata, não é? E, portanto, vamos controlar. Depois é preciso aí, outra questão, não estamos a falar de tabaco. Mas em relação à alimentação, há uma coisa fundamental que nós temos esquecido, que é falar na alimentação mediterrânica. E nós somos um país do sul da Europa, com condições extraordinárias de alimentares, alimentos ótimos, nomeadamente o azeite. E há pouco falava-se daquelas gorduras, não é? Das manteigas que se colocam no pão, nas bolachas. E nas bolachas. Nós temos batata, nós temos algum arroz, nós temos os legumes, nós temos as frutas, nós temos o azeite. O problema continua a ser o mesmo. Como é que se faz chegar isso aos idosos, não é? Não, é preciso que se convence as pessoas. Mas repare, estamos a falar de dois tipos de população idosa. Uma é a população dependente, mas também temos a outra. E há um estudo realizado cá em Portugal em que mostra que 1/3 da população idosa, e o estudo comporta 700 e tal pessoas, não sei agora precisar o número, mas que mostra que 1/3 dessas pessoas procuram os alimentos mais saudáveis. Não é? Siri, ajude-nos nisto. Alimentação saudável para as pessoas mais velhas. Alimentação saudável. Tem-se procurado ensinar as pessoas a alimentarem-se de forma correta, não é? Então vamos fazê-lo aqui. Isto é um espaço privilegiado. Porque tem uma audiência vasta lá em casa. Exatamente. Já os americanos mostravam antigamente a pirâmide. Tinham criado especialmente um instrumento para a educação alimentar para os idosos, chamava-se a pirâmide alimentar. Eles, entretanto, acharam que deviam usar um instrumento mais parecido com o nosso. Então eles mudaram para o My Plate for Older Adults, ou seja, o prato para os idosos, em que tem realmente, não sei se vou mostrar. Já vamos ver, diga, continua que ela aparece. Sim. E, entretanto, nós já tínhamos pensado nisso. Pensávamos que, e muito bem, acho eu, que a roda dos alimentos foi criada
por nós, não é? Já há algumas décadas, e que foi Está importante. ali, é aquilo, não é? Essa aí é MyPlate, É o exatamente. MyPlate, era disto que estava a falar. Sim. E isto foi feito e pensado para os mais velhos, Para certo? os mais velhos. E ali uma coisa muito importante é que, além da alimentação, nós temos que associar o resto do estilo de vida, ou seja, as atividades. Que é a parte que está lá em cima, não é? Sim, sim. E então as atividades como... Naquele retângulo. Mesmo a interação na preparação dos alimentos, ali aquela atividade física, os passeios... Porque é que ali a parte dos líquidos vem à parte? A parte dos líquidos vem à Não parte. é? Ali do lado direito? Neste caso, sim, vem à parte, que é para chamar a atenção que há várias formas de hidratação. Portanto, não é só a água, que os idosos muitas vezes não gostam, não é? A sopa, o chá... Sopa, o chá. Portanto, há muitas formas, mesmo o iogurte líquido, quer dizer, há muitas formas de hidratação e que não vem propriamente na água. Já agora explique-nos em que é que este prato podia ser uma roda dos alimentos também? Podia ser exatamente. Em que é que ela difere da roda dos alimentos tradicional que nós conhecemos? O que difere é que, por exemplo, ali no meio estão ali uns produtos que nós não costumamos pôr. Nós no centro temos a água, que acho que é muito mais interessante. Nós, que é o que acontece na roda dos alimentos normal também, exatamente. não é? Não, aí não está, não é? Aí Aqui não está, mas na roda dos alimentos normal é assim que vem a água. Que vem a água. Em que é que isto difere da roda dos alimentos normal? Difere que realmente os americanos já têm outro tipo de alimentação diferente da nossa. Tem produtos enriquecidos, destacam ali outras isto não coisas. se usa cá, portanto é americano. Portanto, eu prefiro para os esta. americanos. Exato, eu prefiro muito esta e, aliás, todos nós preferimos esta para dizer que a roda que é aplicada aos adultos pode-se aplicar perfeitamente aos idosos. Mas os idosos não têm necessidades específicas. No entanto, temos que particularizar, se calhar, nos alimentos. Enquanto que para os adultos, para as crianças, nós podemos falar ali que os alimentos, de um modo geral, vou dar um exemplo muito prático, que é a parte dos hortícolas. Enquanto que nós, para os adultos, podemos dizer que pode ser hortícolas crus ou cozinhados, se calhar para os idosos é mais adequado que sejam cozinhados, porque elas, as saladas cruas, algum tipo de alimentos é mais difícil de mastigar. De mastigar, de fazer uma boa mastigação, não é? Exatamente. Por exemplo, ali na fruta, falava muito bem ali a Elizabeth, que até preciso comprar, e outra coisa é que é preciso que esteja bem madura. Ainda me lembro de um rastreio que nós fizemos, em que nós tínhamos a simpatia de oferecer uma peça de fruta, e oferecíamos umas maçãs bastante verdes, que compram sempre no dia. E rijas. E então a senhora guardava-o no saco. Difíceis de trincar, é? E eu perguntei, então, mas vai guardar depois, porque realmente não consigo mastigar. Nós podemos ter muita boa vontade, mas temos que ter... Mas é preciso ter atenção a questões específicas, né? E uma delas é precisamente essa questão, que é a questão da forma como as pessoas conseguem, a partir de uma certa idade, ingerir os alimentos e mastigá-los. Isso é muito importante também terem atenção, não? Sem dúvida, que há alterações fisiológicas que são importantes. Relativamente aos hortícolas, só para terminar aqui, porque eu, entretanto, me lembrei de uma coisa que muitas vezes nós não nos lembramos. Se calhar todos nós temos a experiência de, por exemplo, comprarmos hortícolas para cozinharmos lá em casa, e se eles ficarem 2, 3 dias, já temos que desperdiçar. Ora, se um idoso viver sozinho, isso vai acontecer muito mais frequentemente. Mas há a possibilidade, por exemplo, de partir esses hortícolas, simplesmente os escaldar, não é? E congelar, e que depois podem ser utilizados na sopa, nos preparados, e é uma forma de não haver desperdício e de se conseguir fazer isto. E com isto lembro-me também da possibilidade que há de se cozinhar em maior quantidade, já que as pessoas não conseguem cozinhar para elas, até cozinhar naquelas alturas em que estão mais bem dispostas, e depois guardar. Muitos idosos, quando terminam de cozinhar, já não têm vontade de comer, porque o trabalho foi tanto sacrifício, claro. E portanto, se já estiver preparado... Há a questão associada à alimentação, eu não sei se esse será o único problema, Carlos, não sei se a questão da saúde oral nos idosos não é muito importante, ou seja, se não há pessoas que deixam de ter vontade de comer e que vão comendo cada vez menos, precisamente porque não conseguem comer como devia ser. Exatamente. E tem outra coisa importante, que é tem a falta, não tem paladar. Ou melhor, o paladar diminui com a idade. E, portanto, chega uma determinada altura, os alimentos sabem todos ao mesmo. E, portanto, é preciso confeccioná-los de forma a que sejam muito apetitosos. Isso é muito importante. Depois, a textura é fundamental. De facto, eles não podem comer, muitos deles não têm dentes. E agora, cada vez menos, porque as próteses dentárias são caríssimas, não é? Portanto, cada vez vai ser pior. Esse é um problema grave. Tem outro problema frequente com a idade, que é a secura da boca. As glândulas salivares não funcionam, deixam de funcionar. Todos os órgãos, com a idade, vão diminuindo a sua função. Portanto, isso também dificulta mais o processo da mastigação. Depois o cheiro também diminui, a visão também já não é a mesma, e nós comemos com os olhos e com o cheiro, portanto, tudo isso contribui para que, de facto, eles não tenham vontade de comer. Por outro lado, são deprimidos.
estão deprimidos, têm problemas digestivos. Portanto, tudo isto contribui para que, de facto, a alimentação seja fundamental e temos de combater a malnutrição nos idosos, sem dúvida nenhuma. Mas são muitos problemas a combater ao mesmo tempo. Exatamente. Por isso é que a geriatria, agora voltando ao início do programa, a geriatria o que é? No fundo, não há geriatria em Portugal. Em Portugal não há geriatras. Porque não há especialidade nem competência pela ordem dos médicos. Os únicos geriatras... E já devia haver? Os únicos geriatras, eu respondo-lhe já, os únicos geriatras que existem são geriatras formados noutros países. Por exemplo, em Espanha. Em Espanha tem uma rede de geriatras muito grande. Em Portugal... E estão a trabalhar cá? Alguns. Estão cá muitos espanhóis. Nós em Vigo, por exemplo, aqui no Norte, temos um hospital geriátrico grande, que é uma das referências em Espanha. Portanto, pronto, têm ido muitos médicos portugueses fazer pequenos estágios nesta área, mas não vêm com a especialidade, nem com a competência reconhecida pela ordem dos médicos. Já foi tentado, mas não se conseguiu. E porquê? Porque, de facto, a geriatria é um ramo da medicina que tenta resolver, tratar patologias do idoso que sofre de vários órgãos. No fundo, este é o campo da medicina interna. A medicina interna é uma especialidade, como nós dizemos muitas vezes, holística. Temos este termo que ninguém sabe muito bem o que quer dizer. Porquê? Porque olha para o doente e esta é a realidade. Eu, quando olho para um doente, não vejo o coração nem o rim. Vejo uma pessoa. E quando ela me diz que tem uma dor no peito, eu não penso no coração. Eu penso nessa pessoa. A dor no peito pode ser de muitas causas. Mas esta é a realidade. Isto é um raciocínio treinado, como é evidente, ao longo de muitos anos. As chamadas subespecialidades, ou as outras especialidades médicas, têm uma certa deformação. Porquê? Porque o cardiologista olha para o doente pensando no coração, fundamentalmente. Para ele, tudo é do coração. O nefrologista, tudo é do rim. Ora, o velho, o idoso, sofre de muitos órgãos. Portanto, a medicina interna é, de facto, a especialidade melhor para tratar isto. Para tratar os idosos. Então não precisamos de geriatras. O que eu quero dizer é que o internista está capaz de tratar os idosos, as patologias dos idosos, de uma forma perfeitamente cabal, correta, mas porquê que não temos geriatria? Porquê que não temos? E, por exemplo, os espanhóis têm. Porquê? Porque, sabe, quando se andava a tentar criar a especialidade de geriatria, ouvia-se muitas vezes depois outros internistas dizerem assim: a partir de agora, tudo que for doente acima de 65 anos não são connosco, nós só vamos para tratar os doentes abaixo de 65 anos. É uma questão de classe, é entre médicos, vocês têm que se entender uns com os outros para até isto é um problema de reconhecimento, isto é um problema de reconhecimento pela ordem dos médicos. A minha pergunta é, se os médicos não se conseguem entender nesta área uns com os outros, como é que nós vamos pôr todos de acordo, nutricionistas e especialistas, para trabalhar a questão do envelhecimento? Não tem prejuízo nenhum em relação a isso. Absolutamente nenhum. Absolutamente nenhum. Nós trabalhamos perfeitamente com os nutricionistas nos hospitais, sem problema absolutamente nenhum. Com os psicólogos. Mas não temos especialistas nesta área, apesar de termos uma população... O que é um facto é que tratamos bem os nossos idosos nos hospitais. Sem geriatras. Não é preciso. Também acha que não é preciso. Para que criar uma... Eu sei que já está neste momento a começar o Congresso Nacional de Medicina Interna, no Algarve. E eu vou hoje para o Algarve à tarde. Infelizmente isso vai ser passado depois do Congresso. Não é? Ainda bem que se lembrou. Quando as pessoas ouvirem lá em casa, já foi. Já regressou. Eu fui presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna de 2007 a 2009. Já sei que muita gente se vai virar contra mim por aquilo que eu estou a dizer. Sem dúvida nenhuma, porque, de facto, os médicos lutaram muito há uns anos para a criação da especialidade. Mas, na realidade, a medicina interna é uma especialidade perfeitamente capaz de tratar bem as patologias dos idosos e não cria mais uma especialidade. Tem a mesma? Sim, tem. Tem? Vamos avançar, então. Na próxima reportagem mostramos uma iniciativa levada a cabo pela Faculdade de Motricidade Humana e que se dirige à população idosa. Esta faculdade estudou o dia-a-dia dos mais velhos para lhes fornecer uma ferramenta útil que iremos conhecer agora. Em 2012 assinalou-se o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações. Nesse sentido, a Faculdade de Motricidade Humana decidiu lançar o Guia para um Envelhecimento Mais Ativo para viver ainda melhor. Baseado no trabalho realizado por uma equipa de investigadores, este guia estudou a população mais idosa com o objetivo de traçar um plano que ajude os séniores a promoverem uma vida mais ativa e saudável. Daí que nós desenvolvemos um projeto de investigação, primeiro numa base epidemiológica, nós fizemos avaliações do estado de saúde,
fizemos avaliações das quedas, que é um dos problemas gravíssimos para a população idosa, ocorrências e consequências, fizemos avaliações também da sua funcionalidade, ainda questionários de atividade física, da atividade física diária, porque muitas vezes nós temos a ideia que a atividade física é só quando fazemos exercício estruturado, mas se estivermos em casa a subir umas escadas ou isso, é também atividade física. Durante a fase de estudos foram inquiridas cerca de 1.700 pessoas idosas na região de Lisboa e Vale do Tejo. Com base nos dados recolhidos, esses idosos foram posteriormente divididos por grupos de pessoas com propensão para acidentes e quedas. Foram esses os grupos estudados pela equipa do Laboratório de Biomecânica e Morfologia Funcional da Faculdade de Motricidade Humana. Depois daí selecionámos 60 pessoas para fazer uma série de testes, utilizando análise de imagem, em que nós pudemos fazer avaliações. O que pretendíamos era, por exemplo, tentar caracterizar a marcha e se havia parâmetros que podiam ser diferenciadores para perceber o perfil de risco destas pessoas. Também utilizámos ultrassonografia para poder ver mais profundamente alterações, por exemplo, ao nível do músculo. Nós já sabemos que a composição corporal vai-se alterando com a idade, muitas vezes mais devido ao sedentarismo do que devido ao envelhecimento em si, mas de qualquer das maneiras isso podem ser indicadores se nós conseguirmos ir mais a fundo. Esta investigadora explica que, depois de serem cruzados os dados dos inquéritos com a informação recolhida em laboratório, já era possível tecer algumas explicações para as quedas frequentes na população idosa e conselhos para as evitar. Assim surgiu o Guia para um Envelhecimento Mais Ativo. No fundo, o guia pretende ser um auxiliar para as pessoas tornarem a atividade física uma prioridade do seu dia-a-dia. E não custa nada serem mais ativos. Ou seja, é a modificação de pequenos hábitos diários. Nós temos com pequenas soluções de como é que as pessoas podem, no seu dia-a-dia, em casa ou quando vão a um café, fazer alterações e exercícios que possam melhorar o equilíbrio. Este guia está estruturado de forma simples, com uma linguagem direta. Nele estão incluídas dicas de exercícios que podem ser feitos em casa ou no exterior, espaço para um diário de treino e ainda perguntas e respostas frequentes. A sua distribuição é gratuita e o pedido pode ser feito a título individual ou através de associações ou instituições que assim o desejem. Basta contactar a Faculdade de Motricidade Humana. Maria Piedade, nós estamos preparados ou estamos a preparar-nos para termos uma população cada vez mais envelhecida? Nós temos de nos preparar para termos uma população cada vez mais envelhecida. Se nós pensarmos que em 1990 havia o índice de envelhecimento, que é o número de idosos por cada 100 jovens, e o jovem vai dos 0 aos 14, havia 68 idosos para cada 100 jovens. Em 2010, os últimos dados do INE apontavam para 120 idosos para cada 100 jovens. Mas isso foi uma informação que os demógrafos já nos deram há muito tempo. Pois, exatamente. Nós vamos ser cada vez mais e vamos igualar idosos. E vamos ultrapassar. Mas a minha questão era se estamos a preparar-nos para termos essa população mais idosa. Olha, sim, no que nos diz respeito e aos cursos que temos na nossa universidade, a nossa intenção é precisamente a preparação de profissionais capazes de dar resposta. É que vocês preparam? Preparamos licenciados em gerontologia e precisamente a gerontologia, não a geriatria no seu aspecto social, psicológico e biológico, não no aspecto fisiológico e patológico, como o Dr. Carlos falava há pouco, a medicina interna acho que tem um papel efetivamente muito importante. Preparamos mestres em gerontologia. O que é que essas pessoas podem fazer depois? Estas pessoas, portanto, este mestrado, tal como tem como base os pressupostos do envelhecimento ativo preconizado pela Organização Mundial de Saúde, em que otimiza as oportunidades, é um processo, portanto, de otimização das oportunidades de saúde, de participação social e de segurança. Portanto, estas três dimensões estão muito bem, são abordadas durante o curso e preparados os alunos em função disso. Para quê? Qual é o objetivo? Melhorar a qualidade de vida.
Pronto, e melhorar a qualidade de vida dos mais velhos. Mas essas pessoas depois podem trabalhar onde, por exemplo? Podem trabalhar... Para fazer esse apoio e fazer essa melhoria da qualidade de vida? Em todo o tipo de resposta social, centros de dia, instituições, IPSS, lares de idosos, inclusivamente hospitais, porque acho que é um profissional ótimo para se interrelacionar até com o próprio geriatra. Nós não temos geriatra, temos neste caso o médico de medicina interna, mas nas outras vertentes que o médico, embora olhe para a pessoa como um todo, trabalhamos nós talvez melhor os aspectos da dimensão social e psicológica, portanto provavelmente a par com esta profissão. Em todo o tipo de equipamentos sociais onde os idosos estejam incorporados, portanto os nossos profissionais estão capazes de dar resposta, uns ao nível da intervenção comunitária, ao nível da prevenção e da promoção da saúde, que este é um aspecto fundamental, é a prevenção das doenças, não é? E a promoção da saúde, o consciencializar o próprio para a tomada de opções que possam melhorar a sua saúde. Acho que isso é fundamental. Às vezes, como eu dizia há pouco, nós de facto vivemos numa era privilegiada, com imensos conhecimentos científicos sobre o que é que faz mal, o que é que faz bem. E, portanto, a partilha destes conhecimentos para essa população acho que é fundamental. Claro que depois toda a relação com como cozinhar, como comprar, não é? São todas as infraestruturas, não é? Que possam dar aqui algum apoio para que, neste caso, a alimentação seja bem sucedida, acho que é fundamental. Mas este conhecimento que às vezes as pessoas até podem fazer compras, até podem fazer as suas refeições e que não têm e que é fundamental tê-la, porque desmistificar aquela questão de que porque sou velho ou que já e eles próprios dizem isso deles mesmos, e pá, velho burro, como é que diz o ditado? Burro velho não aprende línguas, não é? Portanto, isto é um ditado que muitos deles preconizam e às vezes dizem, vou agora alterar a minha prática alimentar, os meus hábitos de vida, os meus hábitos de meu estilo de vida. Portanto, é desmistificar muito isso, porque mesmo na idade avançada, e se eu estiver a dizer algo mais neira, o médico puxa-me aqui as orelhas, mas mesmo numa idade avançada, as pessoas podem prevenir doenças, nomeadamente as doenças cardiovasculares, que são o maior flagelo, o maior flagelo da nossa sociedade. Daí o sentido do envelhecimento ativo. Como é que o podem fazer? O exercício... Idades avançadas, estamos a falar aqui, pessoas com 70 anos, por exemplo, podem prevenir... 80, 90. 90, 100. Porque não? Uma pessoa de 90 anos pode continuar a ter uma atividade física relevante. E isso previne doenças, mesmo nessa altura da vida. Com certeza, na área cardiovascular. A atividade física, sobretudo, é o mais importante. É a atividade física, a alimentação e os aspectos psicológicos e a integração social, eu penso que isso é fundamental. Os aspectos para o equilíbrio das pessoas mais velhas. Falou a Maria da Piedade, são muito importantes e aí o gerontologista, de facto, tem um papel muito importante na avaliação psicológica, no apoio que pode dar, sem dúvida, e há escalas e eles têm técnicas para fazer isso. A alimentação é fundamental. A alimentação que é altamente errada, como todos nós aqui já dissemos, nos idosos, por várias razões. De facto, eles comem mal, mas é fundamental para prevenir doenças, como disse há bocado, a anemia, ter um bom suporte muscular é fundamental. Como é que podem fazê-lo? Os mais velhos não podem praticar educação física como se pratica em outras idades, não é? É preciso ter atenção a outras coisas. Mas há pessoas de 90 anos que andam uns quilómetros largos todos os dias. Andar é o melhor, não é? É o melhor. E beber leite, que tem muito cálcio. Sem dúvida. Ter uma alimentação adequada é fundamental. Depois a integração social é muito importante para combater a depressão, sobretudo a depressão, a desmotivação, é fundamental. E esse exercício físico vai contribuir para outra coisa muito importante, que é o doente, o idoso, ter um ritmo, o ritmo circadiano dele, o ritmo ao longo do dia ser o adequado. Esse é um dos problemas também, é as pessoas ficarem muito paradas porque perdem ali o ritmo que tinham, por exemplo, quando trabalhavam. A insónia é um problema muito sério no idoso. E vai dormindo durante o dia, não é? Exatamente, senta-se, adormece. E dorme porque está parado? Ou porque temos mesmo tendência para dormir mais com a idade? Também temos tendência com a idade para dormir mais, sem dúvida nenhuma. Mas dorme porque está deprimido e porque está parado. Está cansado. E dorme, depois não dorme durante a noite. Isto é um ciclo vicioso. Este é um problema sério nos idosos, a insónia.
que é muito difícil de combater, até porque os medicamentos nos idosos também não atuam da mesma maneira que atuam nas pessoas mais jovens. E, portanto, aí também o exercício físico podia ajudar. Com certeza. Dava atividade, com certeza. Ajudava a pessoa a sair de casa. O exercício físico só tem vantagens psicológicas. E provavelmente a dormir melhor. Combate a depressão, cansa, reforça a parte muscular, diminui a gordura, a parte óssea, a área cardiovascular, é fundamental. Esta questão da insónia também está muito relacionada com a alimentação, porque nós não estamos, dormir é meio sustento e nós não estamos habituados a comer durante a noite. Mas para muitos idosos a noite, ou o dia começa às 4 da manhã, que já não dorme mais, e fica até às 9, 10 da manhã sem tomar pequeno almoço, e de facto, e muitas vezes a última refeição que foi às 7 da noite, quando fez o jantar, e ficam imensas horas sem comer, sendo que não estão a dormir o tempo todo. E este também é algo que é crucial, é alertarmos os idosos para que tenham, por exemplo, alguns alimentos junto à cama, não é? Porque muitas vezes ficam na cama, não dormem, mas ficam porque é de noite, não é? Não têm outras coisas para fazer. E se passarem muitas horas acordados, devem comer qualquer coisa, é isso? Devem, exatamente, para quebrar aqueles jejuns. E na própria dieta, é possível de alguma forma potenciar também o sono, ajudar ou não? Assim, há alguns alimentos que nós sabemos que são estimulantes e esses nós vamos evitar que as pessoas os ingiram quando é suposto dormir. Por exemplo, pensamos num café, pensamos num chá preto. Mas isso acontece com toda a gente, não é só com os mais velhos. Ok, mas estas pessoas têm... em qualquer idade. Mas nestas pessoas que têm mais dificuldades... Pronto, depois alimentos que tenham uma digestão difícil, uma vez que o idoso já tem uma digestão mais lentificada, é óbvio que se fizer uma refeição muito pesada, muito pouco tempo antes de se deitar, poderão ter alguma dificuldade também em adormecer. Pelo contrário, existem alguns alimentos que por vezes há aqui alguma sensibilidade individual. Por exemplo, há pessoas que se beberem um copo de leite morno antes de se deitar, dormem lindamente. Para outras pessoas isto não tem efeito, mas há que testar estas questões, ou por exemplo uma infusão, chá de tília, de cidreira, de camomila, que em algumas pessoas se ingerirem ao deitar, aquilo permite-lhes ter uma noite muito mais tranquila e, portanto, o que acontece é que as pessoas têm que testar o que é que funciona com eles e ganharem esses hábitos. Portanto, acho que é muito relevante. Há pouco, Elizabeth, enquanto estávamos a ver a última reportagem, falava aqui da possibilidade que considero seria interessante de podermos adicionar, ou melhor, podemos transpor para os mais velhos algum caminho já percorrido e com sucesso em relação ao trabalho que se fez com as crianças, não é? É verdade, nós sabemos que, e é uma das coisas que nós em Portugal nos gabamos muito, é que fizemos um percurso excelente na área da saúde infantil e se não conseguirmos inventar a roda, pelo menos aproveitar bons exemplos. Acho que é uma boa área... Vamos reciclá-la. Ok, no que é possível. Se nós repararmos, por exemplo, desde a articulação de cuidados primários com serviços sociais, que seria fundamental aqui na área das respostas a estes idosos, e também na parte da alimentação, na criação de alimentos adaptados. Se nós formos a qualquer supermercado, percebemos que a gama de produtos existentes durante a infância é enorme. Muitos deles mas são... também é muito grande, provavelmente, porque é um bom negócio, não é? Porque senão também ok, mas se calhar os idosos vai ser um bom negócio também, porque vamos ter muito mais idosos que vamos ter crianças, não é? E podemos ter prateleiras no supermercado, que era isso que estava a dizer, não é? Poderia ser uma sugestão. Para os mais velhos. Muitos deles são muitas vezes usados para os mais velhos. Por exemplo, algumas papas, estão a lembrar algumas papas infantis, que às vezes são usados para os mais velhos que não conseguem comer. Ok, e são alimentos ricos, mas têm muito mais açúcar, muito menos proteínas do que precisa um idoso, portanto, poderíamos ter alimentos adaptados, muitas vezes também até a própria embalagem, não é? A própria quantidade, o próprio volume de alimentos poderiam ser diferentes, não é? Além de outras questões que têm a ver com o sítio onde eles estão, o próprio nome que lhes é dado, a formulação do sabor adaptado aos gostos, coisas simples como a Cília falava do rótulo, dos prazos de validade estarem visíveis para os idosos. Portanto, há aqui um grande trabalho, quer no desenvolvimento de novos produtos, quer nas próprias apresentações. É um bocadinho aquilo que o Carlos dizia no início, como o mundo não está feito para os mais velhos, pois não? Pois não. Continua a não estar. Continua a não estar. Apesar de serem cada vez mais. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Cada vez é mais difícil, de facto. E por exemplo, estavam a falar nos lares e nos centros de dia. Quantos centros de dia, quantos lares têm, por exemplo, um nutricionista? E eu estou ligado a um centro de dia e vejo, e temos lá uma nutricionista, uma rapariga nova. Mas isso não acontece muitas vezes. Que é muito estimulante. Por os lares sentirem que não há necessidade ou porque
E depois o que é que questões de acontece? contenção de Há muitas custos. instituições sociais, hipermercados, juntas de freguesia, etc, que dão muita coisa para os lares. Felizmente, nós somos um povo solidário, sem dúvida nenhuma, não é? Porque os portugueses são mesmo assim. E, de facto, dá-se muita coisa. Mas dá-se tudo. Depois não há quem pegue naquilo e vá fazer a seleção e dizer, vamos, se derem um alimento, vamos imaginar uma carne gorda de um talho que tinha carne a mais, dá por um lar. E eles vão cozinha-se aquilo para os idosos. Dá-se às vezes uma refeição que não é de facto a mais correta e a mais adequada. Tem de preciso alguém controlar isso, exatamente, não é? Tem que ser o nutricionista nesse caso. Exatamente. Portanto, acho que precisamos de uma rede de centros de dia maior do que a que temos. E os centros de dia são uma boa opção, porque o idoso, por exemplo, os centros de dia vão buscar os idosos a casa, levam-nos para o centro, levam-nos a passear, têm animadores culturais. Nós temos um animador cultural, alguém que não é que entretém, alguém que estimula. Dinamiza, não é? Dinamiza, que sai com eles, que vai até um jardim, que vai ver uma exposição, que vai não sei onde, que vai ver um filme, que vai dar um passeio, que vai a Fátima, seja onde for, que reza o texto com eles, faça o que quiser. Mas tem uma atividade qualquer. E temos de ter uma nutricionista, devíamos ter um psicólogo, se calhar devia haver um gerontologista. Claro que não há dinheiro para essas coisas todas, sem dúvida nenhuma. Mas hoje em dia é possível ter muitas destas coisas sem gastar muito. Porque há apoios do Estado, apoios públicos, de instituições, para este tipo de coisas. É uma questão de as procurar junto das câmaras, junto de algumas instituições. Isto acho que era importante. Os centros de dia, os lares e a rede de qualquer maneira é insuficiente, sem dúvida nenhuma. Maria Piedade, quero acrescentar algumas coisas, não sei se tem ainda a informação que gostasse de nos deixar, nomeadamente sobre os estudos que já nos falou, porque estamos quase no final do programa. Sim, a única coisa que eu gostava de dizer também é que muitos dos comportamentos que os idosos têm também foram adquiridos dado as suas circunstâncias passadas e nós, pronto, mas o que nós temos, os idosos que temos, é com esses que temos que trabalhar, mediante os conhecimentos que tinham ou os hábitos, as rotinas. Outra coisa é os idosos do futuro, que são os jovens de agora, não é? Que já levam aí algumas tendências também que podem ser agora assim modificadas enquanto jovens. Porque depois há rotinas e nós vimos, há pouco falou-se que os idosos também não gostam muito de mudar, são um bocadinho resistentes. Nós não vamos ser muito diferentes em relação à resistência, em relação à mudança, até na nossa vida hoje em dia já somos de algum modo resistentes. Portanto, se levar desde cedo, eu acho que a aposta nos nossos futuros idosos, nos idosos que aí vêm, tem que começar já. Portanto, nós se já apostarmos agora numa juventude começa com bons no trabalho hábitos, com os jovens, com as crianças, com os jovens, com os adultos, por aí fora, nós vamos ter uma população idosa mais saudável. E mais Mas saudável... isso está a ser feito, estamos a fazer esse caminho, estamos a fazer chegar estas questões aos mais novos? Nós estamos a tentar fazer esse caminho. Como? Primeiro fazendo-se avaliações das prevalências até dos fatores de risco desta população jovem. Que tipo de hábitos alimentares tem a nossa população jovem? Para agora, em sim, trabalhar sobre alguns hábitos menos bons, digamos. E juntamente, por exemplo, com nutricionistas dentro das instituições, das escolas, das universidades, tentar gerir a questão alimentar. Já é feito algum trabalho desse. Os nutricionistas já têm aí um papel muito fundamental nessa questão, embora não seja suficiente, porque muitos dos nossos estudantes, e cada vez mais, comem daquilo que levam de casa. Portanto, o que é importante é consciencializar os jovens com ações de formação nas próprias aulas, em disciplinas transversais, nos cursos. Não tem de ser só os alunos da saúde a receber essa informação. Tem de ser todos os alunos da engenharia, da matemática e por aí fora, porque há conceitos que vão sendo adquiridos quando são jovens, muito jovens, portanto, na escola, e depois chegam à universidade e se perdem, adquirem-se outros hábitos. E, portanto, há já uma tendência, por exemplo, para a ingestão de colesterol a mais, ingestão de gorduras saturadas a mais, portanto, há uma ingestão de gordura vegetal ou saudável muito diminuta, não é? Portanto, e é preciso agora tentar mostrar que, afinal, o ser idoso
idoso está aí muito próximo. Não faltam tantos anos quanto isso e levar um caminho com estilos de vida saudáveis, uma atividade física regular. Sim, que o Carlos já falou. Quer acrescentar alguma coisa, Elizabeth? Estamos quase no final. Alguma informação para os nossos espectadores? Acho que, apesar das dificuldades ser muitas, acho que é um campo de grande desafio que dará trabalho para muitos profissionais na área da nutrição e em outras áreas. E um campo a olhar com atenção, não é? Isso, acho que devemos ver isto com alguma esperança, apesar de tantas dificuldades, mas acho que já temos bastantes conhecimentos, algo como a doutora Piedade falava, realmente temos muitos conhecimentos e acho que poderemos fazer um bom trabalho. Acho que não precisamos ser completamente pessimistas, que a visão não deve ser completamente pessimista, porque pelo menos estamos conscientes das dificuldades. Acho que já é um primeiro passo importante. Cília? Concordo plenamente, acho que sim, acho que estamos, e com estes estudos na comunidade conseguimos ver que se realmente nós conseguimos começar a acompanhar mais os idosos e detectar as suas reais necessidades, não é? Até podem-se tentar implementar estratégias, podem-se alertar, sei lá, os prestadores de serviços, principalmente de refeições. Dizia muito bem que os nutricionistas são essenciais nos centros de dia, porque podem realmente promover. O que é importante é uma alimentação variada, que é o que diz a Roda, não é? Equilibrada nas suas proporções. E é isso que falta muito, é o equilíbrio. E nós, nesses locais, podemos estar mais próximos dos idosos e ajudar realmente. E ajudar também, é uma vida mais equilibrada. Carlos, quer acrescentar mais alguma coisa? Só 30 segundos, só para dizer 3 coisas. A primeira é que nós consideramos a terceira idade a partir de 65 anos. Acho que devíamos acabar com isso. 65 anos, não. Agora até a reforma vai para os 66, portanto, não devíamos... Ou 67, não é? Ou 67, portanto, 65 anos, não. Vamos passar pelo menos mais para a frente, para os 75. Segundo, de facto, os idosos, do ponto de vista médico, têm polipatologia e polimedicação. Fazia sentido, esta é a minha opinião, agora, se calhar vai... Tem várias patologias, tomam várias doenças e tomam vários medicamentos, vários tratamentos, não é? Ou seja, sofrem de várias doenças. Sim. E tomam muitos medicamentos. Fazia sentido que em centros especializados pudesse haver uma consulta de avaliação geriátrica para alguns doentes selecionados. Uma consulta em que se pudessem fazer determinados testes de avaliação da malnutrição, de aspectos psicológicos, da motricidade, da dependência, que pudessem ser orientadores, pudessem ser orientadores para os doentes serem melhor tratados quando fossem internados, ou eventualmente se fossem internados, nos serviços de medicina interna, onde são bem tratados. Esse tipo de avaliação não se faz? Existe alguma coisa em Portugal, mas muito pouco. Muito pouco ainda. Muito pouco. Muito obrigada. O Dia Mundial dos Oceanos assinala-se amanhã. Antecipamos essa efeméride hoje no Sociedade Civil. Olá, Soraya, bem-vinda à Sociedade Civil. A Soraya Taipa faz parte da Quercus, não é? Sim. É membro da Quercus e hoje vamos falar aqui sobre o Dia Mundial dos Oceanos, que vai assinalar-se amanhã. Este dia, este ano, tem alguma abordagem especial aos oceanos? Ora, este ano, vamos pensar que há um ano atrás estava a passar 20 anos exatamente que foi celebrada pela primeira vez o Dia Mundial dos Oceanos, que começou na Conferência de Desenvolvimento Sustentável que aconteceu no Rio de Janeiro em 92. Na altura, já agora, para recordar aos nossos espectadores, como é que se criou esse dia? Qual foi a ideia de criar o Dia dos Oceanos? Há 21 anos agora, neste caso. Agora, quase há 21 anos. Mesmo falta um dia. Nós estávamos a viver um faroeste, ainda vivemos um bocadinho, um faroeste no que diz respeito aos oceanos, tudo relacionado com os problemas de governação ambiental que existem pelo mundo inteiro, ou seja, os não estávamos oceanos, a cuidar bem dos nossos oceanos. Ainda não estamos. Não podemos dizer que 20 anos ou 30 anos que existem da Convenção de Proteção dos Oceanos, que estejamos propriamente num bom cenário. Ainda não estamos, mas vamos olhar para os oceanos. Mas na altura era um muito mau cenário, é isso? Sim. Tão mau como, por exemplo, conte-nos lá, explique-nos, o que é que fez com que há 20 anos se pensasse em criar este dia? Ora, vamos olhar para os oceanos como se eles fossem o próprio sistema de circulação do nosso sangue. Sim. Ou seja, os oceanos é o que garantem a vida no planeta. Digamos, a grande área que nós temos no nosso planeta está dentro dos oceanos. São eles que nos trazem o alimento, a energia, tudo o que nos faz
de certa forma, sobreviver. É um grande sistema, não é? É um grande sistema e que planeta. interage e que garante a sobrevivência dos humanos no planeta. E o que é que lhe estava a acontecer? Estávamos a usá-lo demais, estávamos a estragá-lo, estávamos a poluí-lo demais, o que é que nós estávamos a fazer? Digamos que os governos exerceram sempre muito bem o direito de exploração dos oceanos e não exercem nem exerciam a responsabilidade de o preservar. Sim. Ou seja, criou-se um vácuo, esse tal faroeste, onde tudo aquilo que nós não queremos vai parar aos oceanos. E enquanto, quando nós olhamos para as florestas e vemos uma floresta, facilmente a identificamos como destruída, porque vemos as árvores caídas. Aquilo que está debaixo dos oceanos não é tão facilmente identificável. Não é tão visível. Não e, é tão portanto, visível. Não temos tanto essa noção nem esse impacto. O que não quer dizer que ele não exista. Criou-se esse dia com objetivos e ao longo destes 20 anos já percebi que continuo inquieta com os oceanos. Sim. E com a forma como os tratamos, mas houve algum desenvolvimento no bom sentido? Ou seja, há ideias, há trabalhos científicos que dizem que nós, por exemplo, nos dias de hoje deveríamos estar a pensar que, ou a criar formas de que 40% dos oceanos fossem áreas protegidas. E nós ainda só estamos abaixo de 1%, ou seja, estamos a trabalhar para que aumente o número de áreas protegidas a nível dos oceanos, mas também, e no ano passado, na convenção no Rio de Janeiro, na Rio +20, estabeleceu-se como prazo que em 2014, de alguma forma, os governos têm que atuar no sentido de estabelecer regras de proteção sérias dos oceanos. Por isso, ainda estamos a fazer passinhos de bebê. Já para o ano. E já para o ano. E vamos conseguir esse objetivo? Eu acredito que sim. Eu acho que se não tivermos a esperança de o conseguir, aquilo que nós vamos ter são consequências sérias para a sobrevivência dos humanos. A Quercus vai também trabalhar o Dia dos Oceanos, o Dia Mundial dos Oceanos. Sim, todas as atividades... Como é que vão fazê-lo? Ainda não há, assim, uma atividade, não? que lhe digo, uma grande atividade que vai ser feita para celebrar este dia. Acho que o bocadinho que vai sendo feito, ao nível também de informação, de comunicação, das políticas, daquilo que também está a ser feito em Portugal para garantir que alguma coisa comece a ser feita e evitar... Vocês trabalham de alguma forma especial a informação sobre a nossa costa, sobre a nossa zona? Digamos que há ações na costa que, de alguma forma, garantem que menos lixo vá para os oceanos. Sim. Embora, como há o Coast Watch e iniciativas que são apoiadas pela Quercus, por forma a garantir que menos poluição vá. Mas eu diria que o grande problema que nós estamos a assistir ao nível dos oceanos é mesmo de governança, e há um entendimento a nível dos Estados, dos governos, que tenham um certo comprometimento político de que vão ser desenvolvidas estratégias para a preservação e conservação dos oceanos. Ou seja, temos que falar aqui numa escala um bocadinho mais superior do que esta da local, que é importante, porque aquilo que nós fazemos é muito importante, mas tem que haver um comprometimento lá em cima. Lá em cima, mas depois todos podemos dar um contributozinho, não é? Quanto mais não seja a pressionar lá para cima ou não... A pressionar não e evitar que qualquer coisa vá para a água, porque a água vai sempre Muito parar bem. aos oceanos, e é sempre isso que nós devemos evitar. Soraya, estamos quase no final. Quero deixar uma mensagem lá para casa para os nossos espectadores a propósito deste Dia Mundial dos Oceanos. Sim, que não se esqueçam que a água, de facto, é o que garante a nossa vida, e quando nós olhamos para os oceanos, além daquela cor bonita e de ouvir os sons, não nos devemos esquecer que existe muita vida por baixo das ondas, e que é essa vida e esse sistema que existe debaixo das ondas que garante que nós continuemos a viver aqui no planeta. Por isso devemos cuidar e acarinhá-lo de uma forma especial e cada vez mais. Portanto, podemos aproveitar o dia da manhã para conhecer um pouco melhor Também. a vida dos oceanos, não é? Ótima Muito sugestão. obrigada. E agora abrimos a agenda dos parceiros para conhecermos mais iniciativas que vão acontecer nos próximos dias. Todos os fins de semana, a Parques de Sintra promove a exibição do documentário A Sinfonia, um filme sobre a relação do homem com a natureza que busca consciencializar para a redução da pegada de carbono. A entrada é gratuita e decorre na Casa Info Parques de Sintra. O resultado de uma residência artística de 5 anos num dos recantos mais bem preservados do planeta vai poder ser conhecido no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian. É a exposição Galápagos, que decorre até 7 de julho e inclui vídeos, fotografias, instalações sonoras e esculturas de artistas nacionais e internacionais. No ano em que se comemoram os 500 anos de relações luso-chinesas, o Museu do Oriente apresenta a exposição Macau, Memórias à Tinta da China.
Esta mostra decorre até 30 de junho e reúne obras do pintor Charles Chaudrelot, que representou o passado marítimo de Macau. O Museu de Serralves, no Porto, apresenta uma retrospectiva dos desenhos do pintor Jorge Martins. É a exposição A Substância do Tempo, que decorre até 10 de junho e que torna evidente os caminhos do artista na articulação de elementos abstratos e figurativos. A Universidade Católica Portuguesa do Porto realiza o curso livre sobre fenómenos místicos. O objetivo é mostrar como os conhecimentos da ciência e da Igreja Católica se complementam para explicar acontecimentos como curas milagrosas, levitação e conhecimento do futuro. Os encontros decorrem até 13 de junho. Estamos a fechar o Sociedade Civil de hoje, dedicado à saúde dos mais velhos. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Vêm aí as sugestões de leitura, como é habitual, um livro juvenil, Glirmândia, de Rebeca Amorim Czalog, é uma das sugestões para hoje, e o outro é o livro de Maria João Tomás, Da Primavera ao Inverno Árabe. E pronto, Sociedade Civil vai voltar segunda-feira. Vamos perceber se há ou não uma relação entre o índice socioeconómico e o sucesso escolar de um aluno. Um bom fim de semana e lembre-se que Sociedade Civil somos todos nós.